Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o melhor filme de todos os tempos. Ok, não é o melhor filme de todos os tempos, vai, mas uau! Star Wars Episódio 3: A Vingança dos Sith, que em 2025 celebra seus 20 anos e voltou aos cinemas em função dessa comemoração. E o tempo, meus amigos, o tempo é o melhor crítico que existe, porque quando saiu a trilogia sequel, a partir de 2015, da Disney, os episódios 7, 8 e 9, esses lançamentos foram pensados de um modo para que os fãs esquecessem as decepções com os episódios um, 2 e 3. Só que hoje, em 2025, os episódios um, 2 e 3 são muito mais amados do que a trilogia da Disney. Mas 20 anos depois, a trilogia prequel foi muito mais importante para conquistar uma nova geração do que tudo que a Disney vem fazendo como proprietária da Lucasfilm desde 2015. Hoje, os episódios 1, 2 e 3 são muito mais amados pelos novos e velhos fãs do que os filmes recentes de J.J. Abrams e Rian Johnson, especialmente, claro, o episódio 3. Em 2005, A Vingança dos Sith chegou aos cinemas para terminar essa trilogia prequel numa nota alta. Afinal, esse aqui seria o filme dessa trilogia em que daria tudo errado na jornada e o filme em que Anakin Skywalker, o Jedi Anakin Skywalker, cederia às tentações do Imperador e iria para o lado sombrio da Força. Então, qualquer erro que o George Lucas cometeu nos episódios um e 2, ele tinha a obrigação de corrigir no episódio 3, e eu acho que deu muito certo. No entanto, George Lucas, diferente da Disney, continuou desafiando os fãs, tentando entregar algo novo, longe da mesmice, longe do que Hollywood vinha entregando naquela época. E também não queria repetir a trilogia clássica de jeito nenhum. O episódio 3 não privilegia a nostalgia, como faz a Disney, porque esse não é um filme do Darth Vader. Ele só aparece no final porque é um filme sobre a queda de Anakin Skywalker e ponto final. Você vê o que o George Lucas quer, a história dele. Tem elementos ali que ajuda se você viu a série animada Clone Wars, mas não tem problema. Se você quer ver só os filmes para viver Star Wars, os filmes do George Lucas são suficientes, porque você não fica boiando sem saber como a gente saiu do ponto A para o ponto B, como faz a Disney com suas misturas bizarras entre séries e filmes, seja com Star Wars ou com a Marvel Studios. Para deixar um pouco de lado os episódios um e 2, Lucas já começa o episódio 3 chutando a porta com uma sequência inicial de tirar o fôlego, enquanto acompanhamos por um breve momento de plano sequência o mergulho das naves de Obi-Wan e Anakin numa batalha grandiosa que promete encerrar as Guerras Clônicas. Eu ainda acho que ela é emocionante por exatamente isso, um convite a mergulhar nesse filme, mais por isso do que necessariamente acontece na tela, porque ainda acho que os Jedi têm muita facilidade e quase nunca se encontram em situações de riscos, o que acho que é um problema dessa trilogia. Ok, vai. Eu entendo que essa é a era de ouro dos Jedi, mas vê-los em perigo real e imediato é coisa rara nesses três filmes. A exceção parece acontecer só na hora em que qualquer um deles inicia um duelo de sabres de luz. Esse senso de ter os heróis em constante perigo existia na trilogia original, mas não acho que acontece aqui. Mas tudo bem. E quem conhece a saga sabe muito bem que essa missão de resgate ao chanceler Palpatine é uma cilada, uma manobra do diabo, quero dizer, do imperador, para fomentar de propósito uma guerra que aumentaria o poderio militar e estratégico do chanceler na virada, né, na manobra, no golpe que transformaria a República num império. Pois é, meus amigos, há 20 anos, George Lucas já dava um jeito de falar nas entrelinhas, o que os Estados Unidos faz para aumentar seu poderio econômico e militar, que é se meter em guerras o tempo todo. Esse filme aqui tem a maior quantidade de lutas de sabres de luz de toda a saga. Até o Imperador Palpatine mostra que tem sabre de luz, o que é surpreendente e ao mesmo tempo algo meio óbvio.
Mas aqui ele finalmente vai pro pau e ele luta com alguns Jedis, incluindo o Mace Windu, só que ele derruba muito fácil, de uma forma bem esquisita, eu diria, os Jedis que estão naquela luta, exceto o Mace Windu, que esse duelo acaba rendendo uma conclusão emocionante. Você pode não concordar com a decisão tomada por Anakin, mas certamente George Lucas faz você compreender e aceitar a escolha dele como um gesto humano e não frio, sem emoções como um Jedi foi treinado para agir. É uma virada dramática que talvez tivesse ainda mais força se a gente não conhecesse a história toda. Imagina o choque que seria. Porém, os episódios 1, 2 e 3 foram concebidos mesmo como uma prequel, como se a gente devesse assistir a essa trilogia somente depois de conferir os episódios 4, 5 e 6. É como ela deve funcionar. É claro que você pode escolher a ordem como deseja assistir a saga Star Wars, mas o efeito pretendido pelas prequels age da melhor forma com você carregando a bagagem de conhecimento da trilogia clássica. Falando ainda sobre os inúmeros duelos, o momento Yoda versus Palpatine é incrível. Mas até hoje eu acho que o Yoda não necessariamente perdeu esse duelo, porque tem uma hora em que eu fico bem atento a isso. Isso mexe com a minha cabeça, essa parte, em que a câmera se aproxima lentamente do rosto do Yoda enquanto ele está defendendo os raios do Imperador. E o olhar dele me transmite, pelo menos para mim, a sensação de que ele ali, ou ele cede ao ódio, ou vai parar por ali, porque ele parece ali que vai revidar com ódio. E a luta praticamente acaba porque não tem muito mais o que fazer, é melhor guardar as energias para repensar uma estratégia e contra-atacar num melhor momento. E é algo que a gente vai ver na trilogia seguinte, a trilogia clássica. O duelo final entre Anakin e Obi-Wan é o meu momento favorito de A Vingança dos Sith. É o momento que comprova que não resta mais nenhum traço de humanidade em Anakin Skywalker, porque ele enfrenta o seu amigo e mentor com sangue nos olhos, literalmente. Ou seja, o Obi-Wan Kenobi do Alec Guinness, em Uma Nova Esperança, não necessariamente mentiu para o Luke Skywalker. É a verdade dita por um certo ponto de vista. O nível dramático alcançado por todo o confronto final é talvez o momento mais triste de toda a saga, mas a empolgação nerd de ver Obi-Wan e Anakin lutando quase que deixa sua carga dramática pesada em segundo plano, o que não é uma crítica, porque, de novo, nós já sabemos o fim dessa história, e essa trilogia foi mesmo concebida como prequel. Tá, antes de fechar, você sabe que eu vou falar que esse é o melhor filme da trilogia prequel, e também que é o filme mais sombrio da saga nesse quesito, e pelo menos nesse ponto consegue superar o melhor Star Wars, que ainda é o Império Contra-Ataca. Mas eu quero falar também do tão criticado Hayden Christensen, que melhorou sua performance 3 anos depois do episódio 2, e ele se esforça, é um papel super complexo para um novato, só que, de novo, 20 anos mais tarde, os fãs amam Hayden Christensen, que teve o reconhecimento merecido que não alcançou na época do lançamento do filme, quando ele teve muita pressão em cima dele. Então eu fecho Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, com 4 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se puder, compartilhe esse vídeo com a família e com os amigos, porque você vai me ajudar muito. E valeu de novo. Vamos ver Star Wars, galera. E a gente se vê no cinema.